Nessa série do vídeo de alergia alimentar e amamentação, a gente vai responder a seguinte pergunta: alergia alimentar e amamentação, quando que eu devo complementar? Quando que eu preciso entrar com algum outro leite ou com o próprio leite materno, no caso de um bebezinho que está com alergia? Fique nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho com vocês. Bom, gente, quando então que eu preciso de fato complementar um bebê? Quando que eu de fato preciso entrar com uma fórmula infantil, por exemplo? A fórmula infantil, eu falo, não é o vilão, né? Não é o vilão da amamentação, mas a forma como a gente oferece e a indicação correta é que vai fazer toda a diferença. E não seria diferente de um bebezinho que está com alergia alimentar e em aleitamento materno. Então, primeiro ponto que a gente precisa fazer o diagnóstico adequado e a gente precisa fazer um tratamento adequado. Então, primeiro, é alergia? Se for alergia, há necessidade de exclusão do alimento ou da proteína que está causando alergia? Terceiro, uma vez feita essa exclusão do alimento, a criança melhorou os sintomas? Então, muitas vezes, esse baixo ganho ponderal que o bebê está, né, um baixo ganho de peso, pode ser devido à alergia alimentar. Então, muitas vezes, com o diagnóstico correto e o tratamento adequados, não há necessidade de suplementação. A gente precisa primeiro descartar essas coisas. Aí, uma vez feito o tratamento e está em acompanhamento o bebezinho, ele continua não ganhando peso, né? É óbvio, a gente não vai deixar um bebê em estado de desnutrição se o bebê estiver com realmente um baixo ganho ponderal ou já num quadro de desnutrição, né? De ganho de peso bem abaixo do esperado. Muitas vezes é necessário entrar já com complemento e, paralelamente a isso, fazer a dieta de exclusão. E aí você vai precisar de uma indicação, né, do médico, do alergista para isso. Ou até mesmo do pediatra que tiver orientação com relação a isso, que tiver conhecimento, mas é importante muitas vezes passar com um especialista. E aí vai ver se realmente precisa desse complemento. E outra coisa, qualquer complemento? Não, né, gente? Obviamente não tem como. Um paciente com alergia alimentar, ele precisa fazer uma complementação com, primeira opção, leite materno. Então, o próprio leite da mãe, se a mãe estiver conseguindo ordenhar e oferecer esse leite para o bebê, ótimo, você pode oferecer o próprio leite. Caso a mãe esteja em livre demanda, já dando peito muitas vezes ao dia, enfim, com dificuldade de extrair esse leite, o que você deve fazer? Aí você vai oferecer esse leite através de um leite de fórmula especial ou um leite especial, que pode ser duas opções. Primeiro, uma proteína extensamente hidrolisada, que é uma proteína quebradinha do leite, mas ainda assim tem a proteína. Alguns pacientes reagem à proteína extensamente hidrolisada, então não é a primeira opção nesses casos. E a fórmula de aminoácidos, que não é nem a proteína do leite, já são os aminoácidos. E muitas vezes há necessidade de dar essa fórmula especial. A fórmula HA, ou a fórmula que eles chamam de hidrolisada, que seria antigamente vendida como uma fórmula que evitaria, que seria uma prevenção para alergia, não, tá? Os trabalhos mais recentes mostraram que uma fórmula HA não previne alergia alimentar e muito menos a indicação no caso de uma alergia alimentar, porque ainda tem proteína e não é nem extensamente hidrolisada, é menos do que extensamente, então daria muito mais reação para esse bebê, tá? Então, no caso de complemento, quando complementar, no fim das contas? Quando realmente, casos de desnutrição, o bebê não está com ganho adequado, ponderal, e a fórmula adequada. Uma vez que a alergia alimentar está estável e está com a produção de leite adequada e esse bebê começa a ganhar peso, você pode gradualmente ir retirando essa fórmula infantil, ok? Então, isso é um pouquinho do que eu queria passar para vocês. Eu acho que é importante a gente
salientar isso. E marca aqui uma mãe, marca o que alguém, um profissional, muitas vezes que precisa dessa informação, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.